E já estamos a resolver a questão número 6. O código de um cartão multibanco é uma sequência de 4 algarismos, como por exemplo 1526 e 0232. Admita que o código de qualquer cartão multibanco é atribuído ao acaso com algarismos de 0 a 9. Determina a probabilidade de o código atribuído a um cartão multibanco ter todos os algarismos diferentes, um dos algarismos ser o 0 e a soma dos 4 algarismos ser o número ímpar. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então vamos começar pelo básico dos básicos, que é como é que se calcula a nossa probabilidade. E a probabilidade que nos é pedida é, para não variar, o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis, ou seja, a nossa lei de Laplace, sendo que, em geral, se verifica que os casos possíveis são muito mais fáceis de calcular do que os casos favoráveis. E, portanto, se calhar eu vou começar precisamente por aqui. Então tenho aqui uma sequência de 4 algarismos. E o que é possível? Portanto, são rigorosamente qualquer algarismo. Portanto, aqui posso ter desde 0 até 9, ou seja, qualquer um de 10 algarismos, e aqui também, e aqui também, e aqui também. Nomeadamente, é possível, não é favorável, mas é possível os números repetirem-se. Portanto, é uma sequência que vai desde 0, 0, 0, 0 até 9, 9, 9, 9. Portanto, isso corresponde a 10 para aqui, 10 para aqui, 10 para aqui, 10 para aqui, 10 à quarta. Portanto, ou seja, que é basicamente um arranjo 10, 4 a 4, mas com repetição. Portanto, aqui 10 à quarta para os nossos casos possíveis. Para os casos favoráveis, portanto, agora aí o caso já mudou de figura. Agora vamos ter as seguintes restrições. Primeiro de tudo, dizem-nos que os algarismos são todos diferentes. Todos diferentes. Eu não posso fazer este tipo de cálculo que estava aqui a fazer para os casos possíveis. E depois, e portanto só um é igual a 0, ok? Um dos números é 0. Como tem que ser todos diferentes, só posso mesmo ter um. E finalmente, a soma dos 4 algarismos tem que ser um número ímpar, ok? Em particular, eu nem sequer vou contabilizar o 0. Então, só vou contabilizar a soma dos outros 3 algarismos, que tem que ser ímpar, porque o 0 não vai fazer aqui nada para efeitos de soma. Então, tendo sempre isto em atenção, que os algarismos têm que ser todos diferentes, eu vou começar por aqui. Portanto, um dos algarismos aqui da nossa sequência do código tem que ser 0. E o nosso 0 pode estar em primeiro lugar, ou então em segundo lugar, ou então em terceiro lugar, ou então em quarto lugar. Já são 4 possibilidades. Sendo que para cada uma destas possibilidades, e depois ainda temos que ter tudo o resto. Portanto, isto é 4 vezes qualquer coisa que nós ainda vamos ter de verificar. Agora vamos ver aqui a questão de a soma dos algarismos ter de ser ímpar. E, como eu não estou a contabilizar o 0, eu vou só contabilizar os outros 3 algarismos que aqui estão no código, vou fazer o seguinte. Que possibilidades é que há? Bom, existe a possibilidade de ser par, mais par, mais par. São os 3 algarismos diferentes do 0 são pares. Então, um deles é ímpar. Par, mais ímpar. Não interessando a ordem, pois a ordem depois pode permutar, mas o resultado, como a adição é comutativa, acaba sempre de dar a mesma coisa. Ou então, um deles é par, mas os outros 2 são ímpares. E finalmente são todos ímpares. Okay? E o que é que isto vai dar agora? Isto agora vai dar o seguinte. Par mais par dá par e mais par dá par. Isto é par. Par mais par dá par. Com ímpar dá ímpar. Par com ímpar dá ímpar, mas ímpar mais ímpar dá par. E finalmente ímpar mais ímpar dá par, com ímpar dá ímpar. Se este tipo de resultados vos fizer confusão, pensem sempre assim. Portanto, a sequência dos números pares é 2n e dos números ímpares é 2n mais 1. Também pode ser 2n menos 1. Se quisermos começar a incluir o 0 nos números naturais, o primeiro número natural seria o 0, que 2 vezes 0 é 0, que já é um número par, e o primeiro número ímpar, nesse caso, seria 0 vezes 2 dá 0, mais 1 dá 1. Okay? Portanto, isto para a sequência dos números pares, isto para a sequência são dos números ímpares. Então, neste caso aqui, seria 2n mais 2n mais 2n, isto dá 6n, que é 2 vezes 3n. E 3n pode ser par ou ímpar, mas 2 vezes este número tem que ser sempre um número par. Por definição,
reduz-se a esta forma aqui, ou seja, um número par é todo o número que é múltiplo de 2, e este número aqui depois vai ser múltiplo de 2. Para esta situação temos 2n mais 2n mais 2n mais 1, e portanto isto vai dar 2n mais 2n, 4n, 6n, 6n mais 1, 6n mais 1. E este 6n é exatamente a mesma situação. Portanto, reduz-se a 2 vezes 3n e, portanto, é necessariamente par. Ok? Mas se eu acrescentar 1 a um número par, eu obtenho um número ímpar. Ok? Por isso é que eu coloquei aqui ímpar. Depois, par mais ímpar, fica 2n mais 1 e depois mais 2n mais 1 outra vez. 2n mais 2n mais 2n dá 6n. E este 1 mais este 1 dá 2. Ok? Então 6n, como já tínhamos visto aqui em cima, é necessariamente par. Se eu a um número par acrescentar 2, ainda obtenho um número par, porque os números pares vão de 2 em 2. Portanto, este aqui é necessariamente par. E finalmente, ímpar mais ímpar fica 2n mais 1 mais 2n mais 1 e ainda mais 2n mais 1, fica 2n mais 2n mais 2n, fica 6n. 1 mais 1, 2 mais 1, 3, mais 3. Ou seja, 6n mais 2 e ainda mais 1. E o 6n mais 2 já tinha sido analisado aqui nesta situação anterior, não é? Portanto, e que dá par. Se eu a um número par acrescentar 1, eu depois vou obter um número ímpar. Portanto, ímpar para aqui. Então, assim, dessa forma, os números que são diferentes de 0 têm que ser 2 pares e um ímpar, par, ímpar, ou então 3 ímpares, ímpar, e isto aqui não tem necessariamente que ser por esta ordem, temos aqui de ver as permutações todas possíveis. Eu se calhar vou começar com esta, eu gosto sempre de começar com os mais fáceis, ok? E que números ímpares é que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, ok? Não estou a repetir nenhum, ainda só tenho aqui o 0, mas o 0 não é ímpar, não há problema nenhum. Eu tenho aqui todos os meus ímpares à minha disposição. Portanto, isto dá 1, 3, 4, 5 possibilidades. O segundo ímpar já só pode ser 4 e o terceiro ímpar já só pode ter 3. Portanto, isto na prática, isto acaba por ser um arranjo de 5, 3 a 3. Basicamente é o que isto é. E, portanto, aqui sem repetição. Portanto, tendo em consideração que os números têm que ser todos diferentes. Né? E isto aqui vai dar quanto? Isto aqui vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. Portanto, daqui são 60 possibilidades. Portanto, de qualquer forma, uma é esta possibilidade de 2 pares e um ímpar, ou em alternativa 3 ímpares. Portanto, a este resultado aqui do 60 eu vou somar, seja lá o que for que der aqui desta situação do par, ímpar. Okay? E agora vamos à parte mais chata. Portanto, este par, ímpar. Então, aquilo que eu quero fazer, em primeiro lugar, é o seguinte. Eu vou-me focar aqui nesta de cima, podia ser outra qualquer. Okay? Aqui nesta sequência de cima, eu vou, primeiro de tudo, escolher destes 3 espaços 2 para serem números pares. Okay? De quantas maneiras é que eu consigo fazer isso? Bom, tenho à minha disposição 3 e destes 3 eu vou selecionar 2, não interessando a ordem. Okay? Portanto, é par. Portanto, daqui eu posso fazer a escolha dos espaços que vão ser preenchidos com números pares de combinação de 3, 2 a 2, maneiras diferentes. Okay? Não interessa a ordem, porque são 2 pares. Okay? São 2 pares distintos, mas são 2 pares. Então vamos imaginar que eu colocaria os meus 2 números pares, por exemplo, este aqui e aqui. Okay? Então, nesse caso, quantos pares é que eu posso colocar aqui nesta primeira situação? Bom, já utilizei o 0. Portanto, eu agora já só tenho o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8. São 4 possibilidades. E para aqui eu já nem sequer posso utilizar aquele que eu utilizei aqui. Portanto, aqui tem 4 possibilidades e aqui 4 e aqui já só tem 3. Okay? Portanto, isto vezes 4 vezes 3. Se quiserem ser um bocadinho mais sofisticados, este 4 vezes 3 é basicamente arranjo de 4, 2 a 2. Okay? Chama a atenção que isto aqui permite calcular portanto, os números pares que eu posso colocar e depois em que posição é que eu os posso colocar. Ou os 2 aqui, ou um aqui na segunda posição e na quarta, ou então na terceira e na quarta. Okay? E finalmente, a outra que está ainda vaga vai ter de ser preenchida por um número ímpar. Os números ímpares que eu tinha aqui à minha disposição,
isto aqui, esta contabilização aqui é uma outra contabilização à parte, não tem nada a ver. Portanto, e aqui eu ainda posso pôr o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Portanto, ainda tenho aqui 5 algarismos. Portanto, isto, para cada uma destas situações aqui dos números pares, eu ainda tenho que multiplicar por 5, que é o número de algarismos ímpares que eu posso colocar aqui. Okay? Então, para aqui para a situação par, par, ímpar, e todas as permutações possíveis, vai ficar combinação de 3, 2 a 2, vezes 5 vezes este 4 e vezes este 3. Vezes 4 e vezes 3. E combinação de 3, 2 a 2 é a mesma coisa. Combinação de 3 a 1, que é 3. Isto aí fica 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu queria fazer isto sem calculadora. 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 3 é 9. 20 vezes 9. 2 vezes 9, 18, 180. Dá 180 possibilidades. Okay? Vão adicionar estas 60. Okay? Mas cada uma destas 180 e 60 é para aqui, ou então para aqui, ou então para aqui, ou então para aqui. Cada uma destas aqui ainda vai multiplicar por 4. Portanto, é 4 a multiplicar por 180 mais 60. E, portanto, dá 4 vezes 8, 240. E agora 4 vezes 240, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16 e vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 960. Portanto, aqui, 960 é o meu número de casos favoráveis. Já posso regressar então aqui ao meu cálculo inicial. Portanto, aqui, 960 casos favoráveis a dividir por 10 à quarta, ou 10.000 casos possíveis. Pede-nos para apresentar o resultado na forma de fração irredutível. Portanto, agora se não quiserem, portanto, isto fica 960 sobre 10.000. O que é que eu faço daqui? Corto estes dois zeros. E isto, de qualquer forma, vai dar demasiado trabalho. Eu vou, então, à máquina. E o resultado final, então, 12.125 euros. E cá está, então, a nossa resposta. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.